Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar uma série de vídeos voltadas à agricultura. Para você que gosta da agronomia, que gosta da agricultura, da pecuária, do meio ambiente, do manejo do solo, dos cuidados para a produção de alimento e conservação do solo e água, nós vamos abordar diferentes assuntos dentro desta discussão que inicia-se hoje. Vamos chamar a atenção para um tema bastante importante que é o sistema de plantio direto. Vamos começar com esse assunto porque ele é relevante. O sistema plantio direto, ele teve início mais ou menos lá no início da década de 80 e foi sendo aperfeiçoado por vários produtores, por empresas de pesquisas, pelos agricultores, pela ciência, buscando desenvolver um pouco mais, adaptar esse sistema ao Brasil. Hoje nós temos uma grande área cultivada no Brasil sob o sistema plantio direto. Ele é considerado uma prática conservacionista, que visa preservar o solo, a água e contribuir de maneira importante para benefícios ambientais que são estendidos a toda a sociedade e não somente aos produtores rurais que adotam essa prática, que fazem essa prática na sua essência. O sistema plantio direto é um conjunto de princípios, um conjunto de fatores que devem ser adotados na propriedade rural para que ele aconteça de maneira plena. É um sistema e não somente uma prática. É um conjunto de ações que devem ser tomadas com o produtor rural, visando a melhoria do ambiente produtivo. O ambiente produtivo, solo que armazena água, que armazena nutrientes e que permite o crescimento de raízes e de plantas, fazendo fotossíntese e produzindo matéria seca, matéria verde, parte aérea e grãos. O sistema de plantio direto, ele tem como princípios a cobertura do solo com palhada, esse é um dos primeiros princípios, o revolvimento do solo somente na linha de semeadura, a rotação de culturas, que é fundamental para o sucesso desse princípio, mas também nós temos outros pontos importantes que devem ser discutidos dentro do plantio direto, que é o crescimento de raízes permanentemente dentro do solo, visando o crescimento radicular, a diversidade de raízes, para explorar o solo, para buscar água e nutrientes e com isso melhorar a condição interna, ou seja, dentro do solo. Também um ponto importante é o pousio zero, ou seja, quanto menos tempo eu deixar o meu solo sem alguma planta crescendo, sem uma planta vegetando, melhor. Eu preciso aproximar os ciclos de cultivo para sempre ter uma planta crescendo sobre o solo, para sempre ter uma raiz crescendo dentro do solo, buscando água, nutrientes, para que o sistema aconteça de maneira plena. Esse conjunto de ações, esse conjunto de princípios, eles vão permitir melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo. Hoje vamos falar de maneira mais importante sobre a cobertura do solo com palhada, que é um dos primeiros princípios que nós devemos ter. O plantio direto, ele necessita sempre ter uma planta viva ou os restos culturais cobrindo o solo. E é o que não acontece em muitas das situações aqui no Brasil. Alguns produtores, por necessidade de propriedade, de manejo, optam por fazer pastejo excessivo ou silagem sobre silagem. São práticas, são necessidades da propriedade rural. Porém, isso não incrementa a cobertura do solo, não permite deixar resíduos sobre o solo. E para nós termos um solo produtivo capaz de armazenar água e nutrientes, é fundamental a palhada, a cobertura do solo. Essa cobertura do solo ela é muito importante porque ela aumenta o albedo, ou seja, aumenta a reflexão da radiação solar. Então o solo vai aquecer menos. Se o solo aquece menos, nós temos uma menor perda de água por evaporação. Então quer dizer que a condição interna de armazenamento de água no solo melhora. Também, durante o dia o solo não aquece tanto e à noite ele não resfria tanto e nem rapidamente. Consequentemente, a amplitude térmica diminui. E isso é bom para o crescimento
das raízes para a atividade biológica do solo. Essas condições nos permitem aumentar o armazenamento de água no solo. O incremento de matéria seca sobre o solo e sob o solo com raízes permite o aumento da atividade biológica, pois essa matéria seca, essa palhada, esses restos culturais possuem carbono e possuem nutrientes, os quais os micro-organismos necessitam para a sua atividade, para o seu desenvolvimento. Então, melhora a atividade biológica. A manutenção dos resíduos culturais sobre a superfície do solo permite também uma maior ciclagem de nutrientes, pois esses nutrientes, na forma orgânica, vão ser mineralizados pela atividade biológica e vão se tornar disponíveis à cultura, que vem logo na sequência. A palhada, a cobertura do solo permanente, também reduz o impacto da chuva, a erosão pelo impacto da chuva, porque a chuva vai bater nessa camada de palha e vai chegar lentamente no solo, potencializando a infiltração, aumentando a infiltração de água no solo. Isso vai contribuir para que mais água fique dentro do solo e não escoe. A palhada sobre o solo também reduz a quantidade de água que escoa sobre o solo, porque aumenta a infiltração, mas também diminui a velocidade, porque há uma espécie de rugosidade sobre a superfície do solo. Água escoando sobre o solo com menor velocidade e em menor quantidade reduz o potencial erosivo. Consequentemente, nós temos menos perda de solo por erosão e também de nutrientes. Então, nós temos mais um benefício importante, né? Se nós perdemos menos água e menos nutrientes, quer dizer que o nosso ambiente produtivo, o nosso ambiente solo fica melhor para o crescimento e desenvolvimento de plantas, pois o nosso objetivo é produzir parte aérea e grãos para comercialização. Então, em função dessas situações, nós vamos ter uma melhoria no ambiente químico, físico e biológico do solo. O plantio direto é uma prática conservacionista sustentável. Ela ajuda o produtor na melhoria da condição ambiental da sua propriedade, ajuda a sociedade, porque a água vai permanecer na bacia hidrográfica, vai infiltrar no solo, vai aumentar a quantidade de água nos poços, fontes e rios daquela bacia hidrográfica, e também promove retorno econômico ao produtor rural, porque os nutrientes que potencialmente escoariam com a água de escoamento superficial, que seriam carreados com a água de escoamento superficial, permanecerão na lavoura, aumentando a possibilidade da planta absorver estes nutrientes. Então, o plantio direto com uma boa cobertura, uma boa manutenção de palhada sobre o solo, é um dos princípios, uma das premissas básicas para que esse sistema funcione, dê certo e permita ganhos ambientais e econômicos ao produtor rural. E aí, gostou desse vídeo? Então curte e compartilha. Um abraço do vosso amigo Anderson Roden.